com a energia do 4 de ouros. É possível que alguns de vocês estejam agindo de uma forma bastante resistente em relação à situação e ou em relação à pessoa que vocês estão lidando no momento atual. Pode ser o caso de vocês, inclusive, sentirem muitos ciúmes da pessoa, tem uma energia de possessividade também com o 4 de ouros. Alguns podem se sentir apegados à pessoa e por isso existe essa questão dos ciúmes. Também vejo que esse fato faz com que vocês acabem se fechando mais em relação à pessoa e acabe agindo, tomando atitudes que vêm dessa energia de estarem bastante resistentes, talvez não querer abrir mão de algo. Pode ser uma forma de pensar, ou alguns podem inclusive estar muito apegados também às próprias questões profissionais, financeiras, e isso também acaba ajudando a vocês agirem dessa forma bastante, com uma certa até teimosia na situação e em relação à pessoa que vocês estão lidando. Também pode ser o caso de alguns de vocês estarem lidando com uma pessoa que está se comportando assim, principalmente quem está lidando com uma figura masculina. Mas eu vejo que é muito mais, esse 4 de ouros está me mostrando muito mais a energia de vocês em relação à situação e à pessoa que vocês estão lidando. Como obstáculo tem o 4 de copas, outra carta do número 4. Então eu vejo aqui, outra coisa aqui com o 4 de ouros é que eu vejo que alguns de vocês podem estar com uma certa resistência em se arriscar na situação, e isso faz com que vocês acabem se estagnando na situação e também a vida afetiva de vocês acabe não avançando, não se desenvolvendo por conta dessa atitude. Porque como vocês podem ver, o homem aqui, o personagem, ele está muito apegado aos valores dele ou dela, talvez a forma de pensar. Eu vejo principalmente os valores, e 4 de ouros é do naipe de ouros, então tem muito a ver com valores, não só valores financeiros, a questão profissional, mas valores internos também, valores morais, por exemplo. E essa pessoa está muito apegada a isso e com isso ela não age, ela não toma atitude, e isso acaba fazendo com que essa pessoa não saia do lugar, como vocês podem ver aqui o personagem na carta. Então vocês precisam prestar atenção nisso, se vocês estão agindo assim, para não acabar causando obstáculos na situação. Porque o obstáculo aqui tem o 4 de copas. Vejo que muitos de vocês podem se sentir insatisfeitos em relação à situação, chateados com a pessoa por algum motivo. Também vejo que alguns de vocês podem ter medo de rejeição da pessoa que vocês estão interessados. E isso faz com que vocês se fechem também e não ajam. E também pode existir aqui, para quem está se relacionando com alguém, mais o fato de uma das partes aqui se sentir insatisfeita e acabar se fechando e não expressando isso para o outro, para outra pessoa. E esse é o obstáculo. Sair dessa energia de insatisfação, de aborrecimento, buscando se abrir mais emocionalmente. Pode ser o caso também de alguns de vocês ficarem muito nessa energia de insatisfação, de inclusive indiferença. Alguns podem ter essa energia. Quem está lidando com alguém pode inclusive, se forem vocês que estão chateados ou insatisfeitos com a pessoa, pode inclusive ficar ignorando a pessoa querendo demonstrar os sentimentos ou querendo ser gentil com vocês, vocês podem ficar ignorando a pessoa por conta dessa energia de insatisfação, mas também não expressa os porquês. Eu vejo aqui alguém muito fechado ou fechada que se sente assim, mas não expressa o porquê, os motivos. E é justamente o obstáculo. Vocês precisam superar essa energia, porque
esse é o principal motivo que está fazendo com que vocês se fechem e há essa resistência em tomar uma atitude, em resolver a situação, e também pode estar, inclusive, influenciando nessa questão dos sentimentos de posse, apego, ciúmes. Como base aqui tem o 3 de espadas. Vejo aqui que vocês podem ter passado por uma situação onde causou frustração a vocês, decepção. Alguns podem ter, inclusive, se separado de alguém que vocês gostavam, mas essa separação pode ter sido por conta ou de uma traição, não necessariamente uma traição que envolva uma terceira pessoa. Para alguns de vocês, sim, porque o 3 de espadas também me remete muito à situação de triângulo amoroso, mas para outros de vocês pode ter sido por conta de alguma mentira ou discussões também, que pode ter gerado essa separação, e isso pode ter magoado muito vocês, ou a outra pessoa. E eu vejo que é dessa energia que as situações estão se desenvolvendo, dessa decepção, dessa mágoa que alguns de vocês podem estar, inclusive, remoendo ainda. Por isso, a insatisfação e também de vocês ficarem muito fechados em relação à pessoa. Então, vocês precisam trabalhar o emocional de vocês, se vocês se identificaram com isso. Parar de ficar remoendo essas decepções e buscar aprender com as frustrações que vocês passaram nessa experiência passada. No passado recente tem o 2 de espadas. Eu vejo aqui que muito dessa decepção foi realmente causada por um impasse. Então, para alguns de vocês pode ter sido uma situação de fato de triângulo, onde a pessoa ficou em dúvida, ficou indecisa, não tomou posição nenhuma na situação, e isso acabou gerando a separação aqui de vocês com essa pessoa. Também vejo, para quem não esteve numa situação como essa, vejo que ainda assim houve uma situação de impasse. Pode ter sido discussões aqui onde havia divergência de opinião, e isso pode ter gerado ou não uma separação aqui, ou pode ter gerado apenas uma frustração, uma decepção em vocês. E eu vejo que pode não ter sido resolvido esse impasse aqui. O 2 de espadas mostra, e pode inclusive a pessoa que gerou esse impasse, porque pode ter necessitado uma decisão aqui e não houve a decisão. Então a pessoa que gerou esse impasse pode inclusive ter se fechado emocionalmente também, e isso acabou gerando agora no momento atual a mesma coisa da parte de vocês. Então eu vejo duas pessoas fechadas, e isso está resultando numa dificuldade em resolver a situação. No centro de atenção tem o cavaleiro de espadas. Vocês podem lidar com pessoas do signo de ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Vejo aqui que vocês precisam... eu vejo que saíram 3 cartas do naipe de espadas, então pode ser o caso de essa situação no momento atual estar muito presente na mente de vocês, mas tomar cuidado com a forma de se comunicar com a outra pessoa, se vocês estão lidando com alguém, o que eu vejo isso muito forte, para vocês não acabarem falando de uma forma agressiva, de uma forma impulsiva, principalmente baseado na insatisfação, no aborrecimento, para vocês não acabarem falando coisas que depois vocês podem se arrepender. E o cavaleiro de espadas também pede para que vocês resolvam essa situação de uma forma com agilidade, e pode ser necessário uma conversa aqui para que seja cortada as ilusões da situação,
para que seja esclarecida a situação. Pode ser o caso de ser necessário que alguém revele uma informação aqui. Cavaleiro de Espadas mostra isso. Podem ser vocês ou a outra pessoa. E o centro de atenção pede, além do fato de vocês tomarem cuidado com a comunicação, também mostra que pode ser o caso para alguns de alguém aqui, principalmente do elemento ar, fazer uma revelação a vocês que pode ser importante na situação. E pode, inclusive, para alguns de vocês, a pessoa pode querer cortar relações, ou vocês aqui, por conta dessa comunicação, que eu vejo que pode ser uma comunicação um pouco... tem um pouco da agressividade, então uma das partes pode querer, inclusive, falar coisas querendo discutir, e vocês precisam tomar cuidado, e pode acabar gerando um certo conflito aqui. Então vocês precisam tomar cuidado com essa energia do Cavaleiro de Espadas. Tanto vocês agindo dessa forma, quanto alguém aqui vindo se comunicar com vocês desse modo. Mas o lado positivo do Cavaleiro de Espadas é que ele vai falar a verdade, o que ele pensa, doa quem doer. Então isso tanto pode ser bom ou ruim, vai depender da forma como vocês vão lidar com a situação. No futuro imediato tem o Arcano Maior, o Pendurado. Eu vejo aqui que se vocês continuarem nesse comportamento de resistência, inclusive um pouco de teimosia aqui, vocês realmente, se já está estagnada a situação, vai continuar estagnado, inclusive por mais tempo. Porque o Pendurado também é uma carta de estagnação e mostra que vocês terão que ver a situação por outra perspectiva. Porque é necessário isso, porque provavelmente vocês já estão numa situação que está parada, que não tem avanço, que vem muito da parte de vocês, da falta de atitude e da teimosia. Alguns podem até ser por conta de orgulho também. E também da outra parte, porque eu também vejo que vocês podem estar lidando com uma pessoa que é muito indecisa ou que tem dificuldade em tomar atitude. E o Pendurado pede para que vocês tenham paciência e busquem ver a situação e a pessoa por uma outra perspectiva. Pode ser o caso de vocês não terem total consciência do lado da pessoa. Pode ser que alguns de vocês estejam mais focados nas próprias questões e, como eu vejo o 4 de copas aqui como um obstáculo, e acaba talvez culpando mais o outro e não vê o lado do outro. Então o Pendurado pede para que vocês, além do fato de vocês terem que mudar a perspectiva, ter que olhar também, se colocar no lugar do outro, porque eu vejo aqui que assim vocês vão ter mais consciência da situação e isso pode acabar ajudando a situação ter um avanço aqui. Então, se vocês não quiserem que a situação continue estagnada por mais tempo, que vocês procurem trabalhar nessas insatisfações que vocês têm, no aborrecimento que vocês podem estar nutrindo aqui da situação ou em relação à pessoa, nas decepções que vocês podem também estar remoendo, para vocês tomarem uma atitude, talvez conversar com a pessoa, esclarecer, expor o que insatisfaz, para a situação avançar e não ficar parado como o Pendurado aqui está mostrando a tendência, se vocês continuarem nessa resistência e nessa atitude de teimosia aqui. Nos temores tem a Rainha de Copas. Vocês também podem lidar com a pessoa do elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente uma figura feminina, e essa pessoa pode ter sido envolvida nessa situação que eu falei da decepção que vocês tiveram, ou pode ser uma pessoa que vocês se separaram,
por conta de alguma decepção, discussões, e eu vejo que é uma pessoa que tende a ser mais passiva, é uma pessoa que é muito sentimental, muito intuitiva também, compreensiva, mas eu vejo que pode ser que vocês lidem com a pessoa, por ser mais passiva, mais receptiva, que a Rainha de Copas é muito uma energia de recepção e de essa pessoa, inclusive, não tem medo de se demonstrar vulnerável. Então pode ser que vocês lidem com a pessoa que se emociona com facilidade ou se magoa com facilidade, dependendo do caso. E vocês podem ter receios de que, por conta, como eu vejo que alguns de vocês podem estar separados dessa pessoa no momento, vocês podem ter receio que essa pessoa já tenha sentimentos por uma outra pessoa e que é recíproco. Vocês podem ter medo que essa pessoa esteja, inclusive, apaixonada por essa pessoa, por outra, no caso. E também vejo que alguns de vocês podem ter medo que essa pessoa esteja magoada com vocês. Mas eu também vejo que vocês podem ter muito receio em relação em como essa pessoa se sente na situação. É o que eu vejo principalmente aqui. Então vocês podem estar dando muita importância a essa pessoa aqui, que pode até ser a mesma pessoa que não tomou posição no passado recente, que eu vejo que é uma energia parecida. No ambiente tem o 2 de ouros. Vejo aqui, o ambiente também é a energia do outro que vocês estão lidando. Então, eu vejo aqui que tanto vocês quanto a outra pessoa podem estar tentando se adaptar à situação, e pode ser o caso de haver a influência de outras questões, principalmente questões profissionais e financeiras, que tanto vocês quanto a outra pessoa pode estar tentando, inclusive, administrar o tempo para conseguir lidar com tudo, porque a energia do 2 de ouros é muito aquela energia da pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, do multitarefas. Então vocês podem, tanto vocês podem estar com essa energia de tentar se adaptar às situações, várias situações que podem estar aparecendo para vocês, quanto a outra pessoa aqui. Mas também pode ser o caso de vocês estarem lidando com alguém que pode ter dúvida entre duas opções e pode estar, por ainda existir uma certa insegurança e indecisão aqui, essa pessoa pode estar tentando administrar as opções para conseguir fazer a escolha. Eu vejo isso muito forte também para alguns de vocês. E eu acredito que é mais por conta disso que vocês estão nessa energia do 4 de ouros, da possessividade, do apego e também da resistência em se abrir para essa pessoa, em se entregar também. Porque eu vejo que vocês podem estar lidando com alguém que é bastante indeciso ou indecisa aqui. Tomar cuidado também com oscilações de humor. Pode ser o caso de vocês lidarem com alguém que oscila também, emocionalmente falando, e isso também influencia na questão das escolhas, se essa pessoa tiver opções. Mas vocês também podem ter um pouco dessa energia, apesar do 4 de ouros aqui. Vocês podem ter, alguns de vocês podem acabar sendo influenciados pela energia do ambiente, já que o 2 de ouros também remete à energia do ambiente, que está um pouco instável. Então tomem cuidado com isso também. No emocional de vocês tem a sacerdotisa, outro arcano maior. De fato, vocês podem estar lidando com alguém que é bastante intuitivo, principalmente quem está lidando com uma mulher, uma figura feminina. É uma pessoa bastante intuitiva, pode ser muito misteriosa também. Essa pessoa pode não revelar tudo o que sabe, não revelar os próprios sentimentos, principalmente. E vocês já podem ter sentimentos por essa pessoa, pode inclusive não revelar também a essa pessoa. Eu vejo duas pessoas que estão fechadas, não estão se abrindo, e aí é justamente isso que está sendo obstáculo para que a situação se resolva.
A sacerdotisa mostra vocês também nutrindo, tendo sentimentos por alguém que pode até ser platônico, como eu vejo que não há abertura aqui, vocês estão bastante fechados, e lidando com uma pessoa também que pode estar agindo dessa forma. E eu vejo que vocês realmente têm sentimentos pela pessoa, mas não revela. Vocês observam muito a pessoa, podem, inclusive como é a sacerdotisa aqui no emocional, prestem muita atenção à intuição de vocês, a pressentimentos, porque vocês podem estar bastante intuitivos no momento atual. A sacerdotisa me indica isso. Mas também podem estar lidando com uma pessoa que também tem uma intuição muito forte. Pode, inclusive, essa pessoa pode ter muito interesse em assuntos de misticismo, assuntos esotéricos como astrologia, tarô, bruxaria, o mundo do ocultismo. E vocês podem ter sentimentos por ele ou ela, mas também não revelar. Vocês ficam bastante, vocês estão muito na fase da observação. E eu vejo que é uma tendência muito grande de ser uma paixão platônica aqui para alguns, já que ambas as partes não revelam aqui o sentimento. E a conclusão tem o 6 de ouros. Tomem cuidado com um certo desequilíbrio aqui no dar e receber, para vocês não acabarem lidando com uma relação que é desigual, onde uma das partes se doa mais do que a outra. Mas o 6 de ouros também me mostra a possibilidade aqui de uma das partes acabar compartilhando, compartilhando, tanto pode ser o tempo, quanto afeto, também tem uma questão de generosidade aqui. Então pode ser o caso de serem vocês a fazer isso primeiramente, e como eu vejo uma ligação entre o 4 de ouros e o 6, pode ser o caso de vocês acabarem se abrindo para essa pessoa, mas eu não vejo uma conclusão de fato. O 6 de ouros me mostra para vocês prestarem atenção se não é uma relação desigual, onde uma das partes pode se doar mais do que a outra, ou inclusive onde vocês estão lidando com alguém que não tem muito a oferecer a vocês. Tomar cuidado com isso, mas também tem a possibilidade de alguém compartilhar aqui o afeto, o tempo, apoiar vocês de alguma forma, ou vocês em relação à pessoa que vocês estão lidando. Pode ser até apoio material também, mas não necessariamente. O 6 de ouros é muito o arcano do dar. É mais do dar do que dar e receber. Então vocês precisam prestar atenção nisso, no equilíbrio do dar e receber. E também vejo que realmente pode existir aqui a influência de questões materiais na situação, onde pode inclusive vocês estarem lidando com alguém que tem menos estabilidade do que vocês, ou vice-versa, e isso realmente causar um certo desequilíbrio na relação. Ou podem estar lidando com uma pessoa que é muito mais nova do que vocês, também pode ser o caso, onde vocês que terão que apoiar a pessoa, dar algum apoio aqui, que até pode ser material, mas vocês precisam tomar cuidado com essa questão da desigualdade na relação. É isso, eu espero que eu tenha ajudado e até a próxima.